Você já se sentiu perdido na hora que sentou para estudar para concurso de educação física? Passou o tempo e sentiu que o seu estudo não avançava? Ou então procurou materiais e ficou mais perdido ainda, sem saber o que confiar, em qual material usar para base do seu concurso, do seu processo seletivo? Ou ainda, você está supondo que é só resolver questões de concurso e pronto, acabou? Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre materiais de estudo. Como que eu me prepararia caso estivesse de fato me preparando para concursos, buscando esses materiais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara e eu não se preocupe que eu não vou disputar as vagas com você. O que eu faço é desde 2019 me dedicar exclusivamente aos concursos de educação física, produzindo conteúdos para ajudar pessoas como você a serem aprovados em concursos e processos seletivos na nossa área, seja na licenciatura, seja no bacharelado. Eu trago da minha experiência acadêmica com doutorado em educação física, tendo sido professora universitária para entender esses conteúdos da forma como eles são cobrados nas provas e produzir os materiais, os vídeos como esse que você está vendo agora, para ajudar realmente a dar o direcionamento e não deixar mais todo mundo perdido sem saber por onde começar a preparação. Então, se é isso que você precisa, você está no vídeo certo. E eu sei que uma das grandes dúvidas de quem está se preparando é qual material usar. Isso porque os editais muitas vezes não são muito claros sobre o que de fato vai ser cobrado nas provas. Então, lá no conteúdo programático, ou tem muito conteúdo, ou tem conteúdos que são muito amplos, e fica a dúvida: o que exatamente eu preciso saber? O que a banca quer dizer com esse tema? Quais são os autores? Qual é a base que eu preciso? A gente tem alguns conteúdos bem clássicos nos concursos que o documento, a lei, você já vai saber qual é e aí o que precisa estudar. Então, por exemplo, quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou então a Lei de Diretrizes e Bases, na área da saúde, a Lei do SUS, a Constituição Federal, esses são documentos que estão disponíveis para todo mundo consultar. A questão é, a LDB, por exemplo, que tem mais de 200 artigos, o que de fato é importante estudar? E aí, quais são os artigos que são importantes que eu preciso, porque vai fazer diferença, afinal, na hora da minha prova? É aí que entram pessoas como eu, que estudam os concursos para te ajudar. O que a gente faz? A gente faz o levantamento das questões da nossa área exclusivamente, entendendo quais são os conteúdos cobrados e quais informações são cobradas, por exemplo, da LDB, da BNCC, para que você chegue na prova muito melhor preparado. Então, em muitos casos, a gente tem esses documentos que já estão pré-definidos, que vão estar bem explícitos lá no seu edital, e aí é importante estudá-los. Claro que com a minha ajuda, você vai ter um empurrãozinho para saber o que é mais importante. E aqui nesse canal tem vários vídeos que te ajudam nisso. Aproveita, já se inscreva se você ainda não se inscreveu. E sim, tá tudo certo você usar questões de concurso, você resolver questões. Só que, como eu sempre digo, elas não devem servir de material de base para os seus estudos. Porque muita gente acha o seguinte: eu vou resolver um monte de questão, os conteúdos que eu não souber, as questões vão me ensinar. E o problema aqui é que a gente tem muito erro em concursos de conteúdo e questões que nem sempre são anuladas por causa desses erros. A gente tem ainda problemas de materiais que são construídos e podem não estar com o gabarito correto. Então, quando você tem esses conteúdos disponíveis, muitas vezes eles têm erros que mais vão te atrapalhar do que ajudar. Às vezes você sabia uma informação certa, responde uma questão, a questão tá errada e porque tá lá no gabarito você supõe que estava certo, que a banca não erra, e aí você muda o seu pensamento sobre aquele conteúdo e vai para uma linha errada. Então, questões de concurso, sim, você deve responder, elas são importantes como parte do seu processo de preparação, mas não utilize como material de base. O que é o ideal? Você ter o material de base, aquilo que você vai estudar, e depois você responde questões daqueles conteúdos, entendendo de que forma esses conteúdos são cobrados nas provas. E então, quais materiais de fato eu utilizaria? Aqui eu posso te falar o que eu já fiz, que foi o meu entendimento quando eu comecei a trabalhar com concursos para conseguir dar o direcionamento, conseguir ajudar e construir os materiais. Na pesquisa acadêmica, a gente sempre precisa compreender e fazer o levantamento de dados. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Nos concursos, esse levantamento de dados é entender o que os editais pedem e o que os concursos de fato cobram, ou seja, o que tem na prova de conteúdo. A partir dessa análise desses conteúdos que são cobrados, a gente vai entendendo tanto o tema quanto o que é cobrado desse tema. E em alguns casos, são os documentos e as leis que a gente já comentou aqui. Em outros, são autores, são livros, são grandes perspectivas
perspectivas, grandes compreensões de vários autores diferentes que aparecem nas provas. E é com base nisso, nesse levantamento, que hoje o meu banco de dados tem mais de 10.000 questões analisadas, é que eu construo as aulas. Eu não estou supondo que você vai ter tempo suficiente até a sua prova de analisar 10.000 questões, mas ao analisar essas 10.000 foi o passo que eu dei para ajudar os alunos do método Potência para Provar, que é o meu preparatório, e também para construir as aulas aqui no YouTube. Então é claro que a minha sugestão para você é entrar no método Potência para Provar, que essa questão de materiais vai facilitar demais. E a gente tem vários depoimentos de alunos que mostram justamente isso, que antes tinham uma dificuldade enorme em encontrar esses conteúdos e depois de entrarem no método tiveram acesso a todo o material preparado, selecionado, organizado e facilitou demais a rotina. Agora, se você por alguma razão não quer entrar no método, quer continuar dependendo desses materiais disponíveis, o que eu te recomendo? Possivelmente, bons caminhos, caminhos mais sérios, mais consistentes, estão na leitura de livros e artigos científicos. Ao responder questões, você vai identificar alguns desses autores, alguns desses livros e artigos também. Pode ser mais difícil, mais trabalhoso, mais arriscado, porque às vezes você vai ver uma questão que de repente cobra um conteúdo que não é comum de aparecer em outras questões, mas é um caminho possível. Não poderia deixar de dizer que quando você acompanha o meu canal, você vai ter as informações com base nessa pesquisa bastante ampla e bastante específica para a educação física. Esse é o caminho para você ganhar mais tempo e realmente usar o seu tempo para aprender esses conteúdos que são importantes. Aqui no canal você vai ter uma ideia dos principais conteúdos, dos conteúdos mais cobrados, e se você quiser um aprofundamento, definitivamente o seu lugar é no método Potência para Provar. Na sua organização pessoal desses conteúdos, em especial se você não tem uma plataforma que está tudo selecionado, tudo organizado, é importante que o seu material de estudo esteja bem organizado para que no mínimo você não perca o tempo de conseguir selecionar aquele conteúdo que você vai estudar naquele dia. Então a minha sugestão é que você organize no seu computador, no seu celular, pastas com os diferentes materiais por tipo de conteúdo, então conteúdos da educação física, da língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos da saúde, dependendo do que é a sua intenção como concurso, e dentro dessas pastas realmente nomeie os arquivos de uma forma que fique fácil de identificar a partir do tema e o que é aquele material. Dessa forma, essa organização vai te fazer ganhar tempo. Você vai ter uma demanda de tempo para selecionar esses materiais, encontrar, baixar, organizar. Porém, quando você for estudar, você realmente já vai ter o tempo de estudo a partir desses materiais que você selecionou anteriormente. E assim como esses materiais de base, também questões de concurso e provas que você possa usar para praticar. Além disso, você também pode produzir os seus próprios resumos a partir desses materiais, anotando aqueles pontos que são importantes, construindo mapas mentais e também flashcards, que são aqueles cartões que de um lado você tem uma informação e você precisa usar a sua memória para lembrar a informação que está do outro lado. Tudo isso são materiais que vão te ajudar a aprender o conteúdo e também a revisar no seu processo de preparação, que não adianta supor que você vai lembrar um conteúdo que você viu uma vez há meses atrás. É preciso sempre estar revisando. Alguns pontos de dificuldade que muitas pessoas consideram. Às vezes, tem alguns conteúdos que são muito atualizados. Por exemplo, regras de modalidades esportivas, a gente tem atualizações frequentes a cada ano, a cada 2 anos. Agora, em outros conteúdos, como abordagens pedagógicas, a gente tem textos que são lá da década de 80, de 90, que também caem em concursos. Então, nem sempre o material atualizado é o ideal, mas também, em alguns casos, estudar com material desatualizado pode ser um tiro no pé. Então, eu sei, pode parecer tudo muito desafiador. O que eu quero te mostrar aqui é que o trabalho que nós fazemos aqui nesse canal e no método Potência para Provar é para que você supere todas essas dificuldades, para que você tenha um direcionamento e a confiança de poder estudar com materiais em que eu uso o meu tempo para fazer essas análises, para fazer essas seleções e compreender essas necessidades dos diferentes conteúdos para trazer tudo mastigado para você. Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal e também veja outros conteúdos aqui que estão disponíveis no YouTube e também no método Potência para Provar. Pode ter certeza que assim a sua preparação vai ser de altíssima qualidade.